Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre sistema de numeração decimal. Só que dessa vez a gente vai focar um pouco em composição e decomposição dos números. Professora, como assim? A gente vai quebrar os números? De jeito nenhum. Nas últimas aulas que trabalhamos sobre o sistema de numeração, a gente aprendeu que os algarismos eles têm diferentes valores dependendo da posição que eles ocupem. Então, a gente vai aprender um pouco vamos dizer assim, dividir esses valores e ver de fato os valores que eles têm. Beleza? Calma. Tá tudo certo. Trouxe alguns materiais auxiliares, o meu material dourado que nunca me deixa, né? Trouxe umas cédulas aqui, porque de dinheiro a gente entende, né? Não? Quando a gente pensa em dinheiro, no instante a gente aprende as coisas. Lembra da questão dos números decimais, sistema monetário, tudo que envolve dinheiro a gente entende mais rápido, né? Eu acho que é porque a gente gosta, né? Isso, apesar da gente não ter muito, a gente sabe usufruir do dinheiro que tem, né? Vamos lá. Antes de começar, eu já quero pedir, né, a tua participação. Vocês não vão me abandonar hoje não, né? Preciso sempre da participação de cada um. E para ler as mensagens que vocês estão enviando, a professora Abigail está aqui a postos, né? Estou a postos, aguardando aqui a participação de vocês. A aula sem vocês fica faltando alguma coisa, né, Fica professora? sempre faltando alguma coisa. É como se os meus algarismos não tivessem completos, né? Isso, participa comigo, hein? Para me ajudar com relação à acessibilidade, à inclusão, para garantir que essa aula chegue para ainda mais pessoas. Jéssica está aqui fazendo a interpretação maravilhosa de Libras, né? Trabalho esse que não canso de elogiar e fico muito feliz por ter essa equipe ajudando a gente, né? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos começar a nossa aula. A gente já entendeu que o sistema de numeração decimal, ele é feito a partir de alguns símbolos, né? E esses símbolos são os algarismos de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E temos o nosso algarismo, o nosso símbolo 0, que identifica a ausência de quantidade. Quando eu falo de ausência de quantidade, não é porque o 0 não tem valor. Na posição que ele está no número, ele tem algo a dizer para a gente também. É como se fosse assim. Se eu tiver o algarismo 1 em 5, eu tenho 15. Mas se eu tiver os algarismos 1, 5 e 0, eu tenho 150. E aí, esse algarismo 0 faz diferença ou não faz? Faz toda a diferença, né? Se eu te der 15 reais ao invés de 150, você não vai querer, não é isso? Então, preste atenção. Eu falo do símbolo 0 como ausência de quantidade, mas não significa que ele não tem valor, beleza? Além disso, a gente entendeu também que a partir desses algarismos eu consigo montar vários números, né? Especificamente todos os números. Mas tem um detalhe. Dependendo da posição que esse algarismo esteja, eu consigo encontrar valores diferentes para eles. A gente entendeu isso também. Outra coisa importante, o sistema de numeração decimal, ele se chama decimal porque ele é agrupado de 10 em 10, como na imagem aqui. A partir dessa minha organização, eu tenho os meus balões aqui e vou agrupando de 10 em 10. Nesse caso aqui, lógico, eu vou ter 40 balões. O que eu trouxe para vocês, na verdade, é para a gente entender o porquê. Sistema de numeração decimal. É porque é dividido em 10 em 10. Tranquilo até aí? E
quando eu tenho esse agrupamento, eu tenho o que a gente chama de ordem. A cada ordem eu vou mudando. No caso, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e por aí vai, certo? Conceitos básicos sobre o sistema de numeração decimal. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. A cada 3 ordens, eu vou mudando de classe. Cada classe ela tem 3 ordens. A primeira classe, lógico, das unidades simples, unidade, dezena, centena. Em seguida, eu tenho a segunda classe, que é a classe dos milhares. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Em seguida, eu tenho a minha classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Opa, vamos parar por aqui, porque a gente pode seguir infinitamente com essas classes. Vamos focar nessas 3, tá? E hoje eu ainda deixei muito fácil, eu nem cheguei nas classes dos milhões na aula de hoje, tá? O que eu quero que vocês entendam é, aquele pontinho que vocês veem no número 1000 não é à toa. Cada pontinho daquele é porque eu estou mudando a classe, certo? A cada 3 ordens eu tenho uma classe. Tranquilo, quinto ano? Vamos seguir. Aqui eu tenho um exemplo básico. Na minha primeira classe, um número simples, 987, onde cada algarismo desse tem o seu valor. 7, 8 e 9. Aqui, o meu 7, ele está na casa das unidades, na primeira ordem, então ele vale 7. O meu 8 na casa das dezenas, eu disse dezena. Se uma dezena vale 10, 8 dezenas vale 80. Fácil demais, né? E por último, o número 9, que está na ordem das centenas. Se uma centena vale 100, 9 centenas vale 900. Tenho outro número também. Esse eu vou fazer no material dourado. Isso é só para a gente revisar, tá? Ó, eu tenho aqui o meu cubão, o famoso cubão, né? Que a gente utiliza ele para diversas coisas. Presta atenção, quinto ano. Unidade de milhar, centena. Eu tenho as minhas dezenas, nossos palitinhos, né? Eita, faz menção a batata frita. Gostaria de comer um pouquinho agora, eu sei que não devo, mas comeria tranquilamente com água com gás, que não estou tomando refrigerante. Então, eu tomaria com aguinha com gás, porque eu sou light. 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10. Fechou. Pronto. Lembra dessa divisãozinha aqui? A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas, eu tenho uma centena. E a cada 10 centenas, uma unidade de milhar. Se eu fosse representar esse número aqui, se eu fosse, por exemplo, decompor esse número, eu teria o seguinte. Eu teria uma unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Professora, por favor, é só isso? Claro, minha gente, é só isso, ó. 1.234. Fiz a decomposição na mesa para você agora. E por que a gente faz a composição
e a decomposição dos números, professora? Gente, a gente faz a decomposição dos números para a gente saber que valor cada algarismo tem. E isso serve para facilitar. Eu vou dar outro exemplo aqui na mesa. Esse eu sei que vocês vão entender. Vocês já acompanharam algum responsável seu? Suponho que vocês nunca foram a um caixa eletrônico sozinhos, né? São muito novos, são muito novas para irem sozinhos a caixas eletrônicos. Mas quando você vai lá e precisa tirar o dinheiro da sua feira, por exemplo. Eita, eu precisei tirar R$500. Lá no banco tem as opções. Notas sugeridas. Vamos dizer que esses R$500 sejam em 5 cédulas de 100. Pode ser assim? Pode. 100, 200, 300, 400, 500. Professora, na verdade, eu queria tirar R$550. Quais são as notas sugeridas? Os 550 que você digita lá, não sai inteiro não, numa cédula só não. Ele sai decomposto. A diferença é que ele sai decomposto nas cédulas que tem no caixa. Mas vamos lá. Eu disse que eu queria 550. Ele vai me dar 5 cédulas de 100 e... Deixa eu pegar mais uma. E 5 de 10. Se eu te perguntasse que valor eu teria na mesa, você diria assim, já sei, professora, R$550. Presta atenção, o caixa eletrônico ele é um exemplo muito simples de decomposição. Por quê? Eu digito o número inteirinho, mas o caixa eletrônico ele lê e decompõe esse valor de acordo com as minhas cédulas. Claro, no nosso sistema monetário nem sempre sai de 100 em 100, de 10 em 10. A gente tem cédula de 50, a gente tem cédula de 20, tem cédula de R$5 também, que são diferentes da de 100, da de 200 e da de 10. Então, o que é que eu posso dizer? Quando eu penso em decomposição e composição dos números, eu sei o valor que cada algarismo ocupa. E eu tenho exemplos aqui, ó. Vamos compor e decompor números, ó. Eu tenho todos os meus algarismos que eu vou conseguir encontrar o valor dependendo da posição de cada um. A gente vai fazer isso na prática agora. No número 4.975, a decomposição correta é? Será que você responderia no chat para mim qual é a decomposição correta? Uma dica, quando você ficar em dúvida sobre a decomposição e a composição do número, lê ele. Leia o número. Vê, 4.975. Eu já encontrei o meu resultado. 4.975. Se eu fosse, por exemplo, no caixa eletrônico e quisesse esse valor, poderia sair da seguinte forma. Claro que não sairia de R$1.000, porque a gente não tem cédula de R$1.000, certo? Primeiramente, que num caixa eletrônico não sairia esse valor todo. Mas, se fosse um valor permitido, claro que não sairiam cédulas de 1.000. Iam sair os derivados. Aí, no caso do sistema monetário, a gente ficaria na casa das centenas. A cada 10 centenas eu tenho 1.000. Então, de 1.000 em 1.000 sairiam em cédulas de R$100, tá? Fica atento a isso, é só um exemplo. A minha decomposição pode ser feita dessa forma, ó, 4.975, e também posso usar a multiplicação, ó, 4 vezes 1.000, 9 vezes 100, 7 vezes 10. Se eu tivesse um quadro de valor e lugar,
cada algarismo teria o seu posicionamento específico. Sendo assim, o meu número aqui, por extenso, a minha resposta é a letra C, ó, 4.975. E aí, professora? Não quis lhe interromper para não quebrar o raciocínio, tranquilo. Eu esperei, mas a Taíla respondeu justamente isso, que a resposta é a letra C. Muito bem, garota, tá esperta, hein? As meninas hoje estão dominando o pedaço, é isso? Cadê meus garotos? Cadê os meus meninos? Estou esperando, vai ter outra oportunidade. A decomposição, por exemplo, do ano que a gente está. Por que eu botei 2022? Lembra da questão do zero? Trouxe aqui, ó. 2022. Professora, a senhora me disse que o zero tem seu valor. É verdade? É verdade. Mas aqui, no caso, ele ficou meio mudo, né? 2022. Se ele ficou mudo, eu não vou acrescentar ele. Mas, por exemplo, se eu tiro ele daqui, não vai ficar 2022. Fica 222. Por isso, ele precisa estar presente, sim. Beleza? Aqui eu tenho uma decomposição rapidinha, ó. 2022. 2022. Por extenso. Fácil, fácil. Não é isso? Eu tenho mais uma para fechar e já vou deixar como desafio para vocês, hein? Uma escola recebeu a doação de 3 caixas de 1.000 livros, mais 8 caixas de 100 livros, mais 5 pacotes de 10 livros, mais 9 livros. Quantos livros esta escola recebeu? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Composição fácil para vocês fazerem. Professora Abigail, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, sempre um prazer, professora. Sempre um prazer, né? Eu já ia dar o spoiler aqui, mas infelizmente eu vou só passar aqui e já vou me despedindo de vocês. Pessoal, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que vocês estejam comigo numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Vou trazer mais sistema de numeração para vocês, hein? Tchau, tchau.